Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Fazer um videozinho, eu já queria ter feito um tempinho atrás aí, fazer um vídeo mostrando a minha visão, tá? Sobre a dominância em relação ao preço do BTC, mas levando em consideração a dominância na questão de momento certo, daqui um pouco da gente entrar numa altcoin, levando em consideração a dominância. Então, é a minha visão como eu vejo o funcionamento da dominância. E nesse ciclo, na verdade, o que mandou nem foi tanto o preço do BTC, e o que realmente mandou no mercado foi a dominância. Justamente por quê? Porque o Bitcoin acabou sugando toda a liquidez do mercado, e diferente do ciclo passado, vocês vão ver ali, a gente não teve movimentos onde o BTC teve algumas realizações e as altcoins tiveram tempo de subir quando a dominância caiu. Nesse ciclo a gente teve uma subida mais constante, devagar, e mais constante e pequenas correções na dominância, onde nesse momento a gente teve alguns momentos ali que as altcoins performaram melhor, tá? Então, o certo, daqui um pouco para a gente entrar numa altcoin agora, quem estiver fora, ou daqui um pouco quem quiser fazer um preço médio e fazer um aporte, melhorar o preço médio em algumas altcoins, seria interessante acompanhar principalmente o gráfico da dominância, tá? Vou mostrar aqui o que eu estou vendo no gráfico aqui. Então já vão dar uma olhadinha. Esse aqui é o gráfico da dominância, tá? Vou deixar ele no gráfico semanal. Vou deixar sem indicador, sem nada, só para a gente poder ver o mais importante aqui que eu acho, tá? Que é a gente comparar os ciclos, tá? E esse primeiro ciclo aqui foi a primeira alt-season que a gente teve, tá? Quando praticamente tinha muito pouca altcoin. E basicamente a gente tinha o quê? Tinha Bitcoin, Ethereum, Nano e algumas outras altcoins, que algumas nesse ciclo nem existe mais até. Mas esse aqui foi a nossa primeira alt-season. Então a gente caiu de um patamar onde o BTC estava com uma dominância praticamente extrema, né? Era praticamente 95%, 96% do mercado. E veio bater lá em 2018 35% de dominância o BTC em relação a outras altcoins, tá? E depois a gente teve de 2018 até 2020 o BTC performando bem, mas o que eu comentei para vocês foi o seguinte: de 2018 até 2020, né, mesmo o BTC subindo, a gente teve momentos onde vocês podem ver que a dominância teve movimentos bons aqui, ó, de subir 40%, mas ela caiu 21%. Isso fez com que muitas altcoins nesse período aqui em 2018 performassem melhor e a gente pudesse pegar movimentos movimentos maiores, tá? Movimentos onde realmente a gente conseguiu, num período até um pouquinho mais longo, tá? De pouco mais de um mês, pegar um bom movimento nas altcoins, tá? Depois a gente teve o que? De novo, o BTC performando melhor, a dominância subindo quase 60%, e um período onde a dominância ficou um pouco lateral e corrigindo, mas nesse momento aqui, com certeza, algumas alts performaram bem, tá? E só para a gente daqui um pouco ver, a gente pode botar a principal delas aí, que seria a Ethereum. Se a gente botar a dominância do Ethereum aqui, a gente pode ver alguns detalhes aqui, ó. A gente viu que a dominância do Ethereum estava caindo, e nesse momento aqui que ela ficou um pouco lateral, a dominância do Ethereum teve algumas reações, tá? Em torno de 30%. Então, esse aqui foi um momento que, de repente, algumas altcoins, se a gente selecionasse algumas específicas, a gente, de repente, pode ter tido uma boa valorização. Depois aconteceu o quê? De novo, a gente teve outra... Deixa
Deixa eu só tirar aqui a dominância do Ethereum. Depois aqui de 2019, de abril de 2019 até agosto de 2019, de novo o BTC voltou a performar bem, mas em compensação depois a gente teve um bom período, de agosto de 19 até agosto de 2020, um ano, a gente teve o BTC provavelmente mandando muita liquidez e tendo realizações do BTC e mandando essa liquidez para as altcoins. E aí a gente pode já ver um pouquinho melhor aqui no Ethereum, que é onde a dominância do Ethereum começou aqui de setembro de 2019, ela começou a subir e atingir um pico antes da gente ter uma nova correção no Ethereum. A dominância do Ethereum também subiu em torno de 30% nesse período. Então foram momentos onde com certeza a gente teve tempo de entrar e sair com mais paciência nas altcoins, tá? E aí, claro, aqui a gente teve, nesse período aqui, a gente teve a nossa segunda alt season, tá? E o primeiro, a dominância deu uma queda, ficou enroscada aqui mais ou menos uns 2 meses, tá? Mais ou menos umas 8 semanas aqui, e casualmente ela mais ou menos parou no mesmo ponto, tá? Pode ser que seja uma coincidência, mas hoje ela se encontra mais ou menos no mesmo ponto, tá? Pra depois ela fazer um pivô no semanal aqui, e aí sim a gente ter a alt season de novo, fazendo com que nesse período aqui a gente teve uma queda da dominância de quase 35%. E vocês podem notar um detalhe, ó, ela não chegou a cair tanto como caiu lá no primeiro ciclo, tá? A gente chegou a bater na dominância 39,7%, 40%. Tá? E na outra alt-season a gente caiu aí cerca de até o nível de 35%. Então o que eu imagino nesse ciclo, se a gente se repetir e tiver uma alt-season, provavelmente a gente não vai cair até esses patamares de 35%. Eu acredito que o BTC vai acabar prevalecendo e tendo uma dominância maior, e pode ser que a gente venha buscar aí níveis na faixa aí de 45, 48, 50. Acredito que essa região aqui vai ser uma região onde onde a dominância do BTC não vai perder com facilidade essa região aqui, tá? A gente até tem uma LTA aqui, ó. E daqui a pouco a gente poderia seguir elas caso a gente tivesse uma queda mais profunda, tivesse uma alt-season forte. Esse suporte hoje está na faixa dos 41% aqui, mais ou menos. Mas o que eu vejo hoje, tá? Aquilo que eu comentei para vocês no início do vídeo aqui, esse detalhe aqui que nesse ciclo, além de estar sendo muito diferente, ele está castigando quem apostou muito em altcoin, tá? Por quê? Porque vocês podem ver que o que está acontecendo? A gente tem a dominância do BTC praticamente sugando toda a liquidez do mercado. E poucos momentos que a gente pode ver aqui em março de janeiro, março de 24, dezembro agora de 24, final do ano, começo do ano, e agora nesse período que a gente teve momentos em que o BTC perdeu um pouco de dominância e o mercado migrou um pouco para as altcoins, tá? Então, o que eu queria alertar vocês é ter um pouco de cuidado, tá? Tô vendo que muito youtuber tá num oba-oba, que agora é out-season, que sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Eu não duvido que não possa acontecer, tá? Tem algumas coisas que eu acho que estão tão diferentes, a liquidez e outros detalhes que a gente pode falar num próximo vídeo. É um pouco diferente, mas pode ser que daqui a pouco elas não vão influenciar a ponto de a gente não ter uma out-season. Porque eu acho que não precisa vir dinheiro novo para o mercado para a gente ter uma out-season. Eu acredito que, na verdade, a única coisa que a gente precisa é rotacionar todo esse capital, toda essa liquidez, esse capital que entrou no BTC aqui, nesse período. Se esse pessoal aqui que está com lucro no BTC e no Bitcoin, com lucro aí de 8, 9x, esse pessoal simplesmente pegar parte desses BTC, realizar e jogar para altcoin, a gente vai fazer com que o mercado realmente ande, tá? Então, só que para isso a gente precisa de um consenso de mercado, tá? Não existe dois
trader no mercado que detém 20, 30% do supply. Hoje os long-term holders detêm aí, acredito que em torno de 60% do supply. Se uma boa parte desses long-term holders estiver realizando o BTC nessa faixa de preço, nessa faixa de dominância, e eles migrarem esse capital para out-season, e conforme o movimento for acontecendo, mais gente for realizando e entrando, a gente podemos ter essa out-season sem ter dinheiro novo entrando, tá? Eu não acredito que precise que entre dinheiro novo. O que vai acontecer quando o mercado estiver caindo, aqui a dominância estiver caindo e o BTC estiver subindo um pouco e as altcoins explodindo, a sardinhada vai entrar. Isso é óbvio. O pessoal vai entrar atrasado e vai acabar dando liquidez para o pessoal que já começou o movimento aqui, vai estar no início desse movimento aqui, desse pivô. Eles vão acabar dando liquidez para o pessoal sair, vender as posições já com bom lucro, quando a gente tiver com a dominância já aqui embaixo, na faixa de 50%, 45%, ou de repente até ali na faixa dos 41%. Mas eu não cravo nada, então por isso que a gente tem que olhar dia a dia e vendo o gráfico mostrar para nós o que ele está mostrando, tá? E o que ele mostrou já no início agora já tá legal, tá? Tô satisfeito com ele, que foi justamente a gente ter essa linha amarela aqui, tá? É uma marcação que eu tinha, de limite de tempo para a gente iniciar uma out-season. Da onde é que eu tirei essa linha amarela? Essa linha amarela, basicamente, ela é um espelho. É um espelho desse espaço de tempo aqui, ó. Tá? Isso aqui, mais ou menos, ele espelha esse tempo aqui. Então, ela tem uma zona aqui que poderia ter acontecido um pouquinho antes, um pouco depois, mas não muito depois. Tá? E até eu tinha essa marcação aqui, quem de repente acompanhou os gráficos mais antigos, eu tinha essa marcação até um pouco antes, tá? Ela estava um pouquinho aqui para março, mais ou menos, mas eu acabei refazendo alguns cálculos aqui, levei em consideração algumas extensões de Fibonacci no tempo, tá? E acabei colocando essa marcação nesse ponto, e casualmente foi um ponto realmente de inflexão, onde a dominância começou a cair, tá? Agora, se isso realmente é o início da out-season, eu não sei. Nós vamos ter que acompanhar agora, dia a dia, e principalmente acompanhar o que? A dominância. A dominância que vai nos mostrar, a dominância que vai acabar nos mostrando se realmente a gente vai ter uma out-season ou não. O que eu não gostaria que a dominância fizesse aqui seria uma coisa bem importante. A gente rompeu, no diário aqui da dominância, a gente rompeu essa cunha, tá? Essa cunha de alta aqui, que é um padrão baixista. A gente já tinha feito um reteste no topo, retestamos o fundo. A gente estava indo para retestar esse topo, eu até tinha um alvo de Fibo. Aqui em 66,4%. Não chegou a atingir esse alvo de Fibo aqui. Não tem problema. E ele acabou rompendo essa cunha e fez um movimento forte, tá? Um movimento até bem maior do que eu imaginava que ia acontecer. Então, eu estava imaginando um movimento até mais lento, um pouco mais devagar, e a gente levar mais tempo, mas o mercado é soberano. E casualmente, se vocês derem uma olhada, olha onde é que parou. Além de ter parado num alvo de Fibo aqui, não é o mais importante alvo de Fibo que eu tinha, mas além de ele parar num alvo de Fibo, ele parou bem numa LTA, que tem desde o início desse movimento aqui, ó. Desde o início desse movimento aqui da dominância. Ele retestou aqui, e agora a gente fez mais um reteste. Isso é legal. Agora eu não gostaria de ver a dominância subindo muito além aqui, nessa linha vermelha aqui, a nossa média de 200 períodos, tá? Eu não gostaria de ver essa dominância subindo muito além dela e rompendo todas essas médias aqui. E a gente tem a média de 200, a média de 100, média de 21, média de 9, essa mais clarinha aqui é a média de 9, média de 100 e a média de 21, que é essa verde. Eu não gostaria de ver essa dominância rompendo essas médias, porque essas médias agora elas têm que servir de resistência. Tá? Não pode acontecer o que aconteceu aqui. Ela testou a média de 9, rompeu, testou a média de 200, as outras médias aqui próximas, voltou, beleza, estava bonito.
o que teria que ter acontecido, ela daqui a um pouco ter vindo, né? Montado de repente um triângulozinho acumulado aqui, como aconteceu lá no ciclo passado, tá? Essa acumulação aqui. Porque se vocês olharem, essa acumulação aqui, ela foi muito, muito legal, tá? Na época, quem estava ligado na dominância e soube interpretar essa acumulação toda, estava preparado para daqui um pouco num reteste aqui nessa média de 200 e nas outras médias, começar a se posicionar em altcoin. Tá? Por quê? Porque nesse momento aqui a gente estava acumulando, provavelmente nesse período aqui o pessoal estava vendendo BTC, daqui um pouco acumulando algumas alts, sem entrar muito a mercado e fazendo o preço delas subirem muito. Por quê? Porque eles estavam montando uma posição. Já tinham, de repente, montado uma posição pequena aqui, mas nesse período maior aqui, que durou 2 meses, esse pessoal aproveitou para montar a posição nas altcoins. E aí, isso aqui que eu gostaria de ver agora nesse ciclo e na dominância, tá? Se a gente vê a nossa dominância não subindo muito, não subindo, não rompendo as médias e acumulando abaixo delas, principalmente abaixo da média de 200, tá? Seria muito interessante a gente montar posições, entrar em algumas altcoins, quando as altcoins tiverem uma boa de uma correção e essa dominância estiver fazendo um reteste nessas médias aqui e não rompendo elas para cima. Tá? Porque no momento que ela começar a acelerar e começar a cair, tá? Desse ponto para baixo aqui, tu já tem que estar posicionado, ou no máximo aqui, tu te posicionar em altcoin. Se tu deixar para te posicionar aqui, muitas altcoins vão acabar saindo na frente, largando na frente, o preço vai acabar disparando e dependendo do ponto que tu entrar, vai acabar entrando atrasado e daqui um pouco até estopado, dependendo de onde tu colocar o stop, porque no momento que começa uma alt-season, a volatilidade é muito alta. Então, se tu trabalhava com stops de 5%, 7%, numa alt-season tu tem que te preparar, porque muitas vezes tu vai poder tomar stop de 40%, 50%. Isso é fato, é só tu pegar um gráfico aqui, a gente pode dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui num gráfico da Cardano, tá? Que foi uma moeda que pumpou bastante no ciclo passado. Vamos botar aqui no gráfico diário e vamos dar uma olhadinha nela aqui. Por exemplo, no período onde a gente começou. Alt-season. Deixa eu só achar Aqui foi a pandemia, tá? Quem conseguiu comprar aqui nessa espetada para baixo aqui, pegou a ADA Cardano a menos de 2 centavos, né? Quem conseguiu pegar a Cardano aqui foi mito. Mas digamos que a gente pegou a Cardano aqui, quando ela rompeu as médias aqui, tava fazendo uma pernada, né? E essa correçãozinha aqui que no gráfico parece ser pequenininha, se a gente olhar aqui, ó, essa correção aqui foi uma correção de 48%. É isso que eu digo. Como ela sobe muito, quando a gente entra numa alt-season, como ela sobe muito, ela já tinha subido 600%, as correções também são violentas. Então aqui não adianta tu querer entrar atrasado, porque tu vai ter que trabalhar com um stop muito, muito alto, e daqui a um pouco ele vai te tirar do jogo e vai acontecer o quê? Ele vai te tirar do jogo e vai continuar subindo, né? Quem daqui a um pouco tinha botado o stopzinho abaixo desses pontos aqui, ó, se não foi estopado, teve sorte, tá? Porque normalmente ele vem buscar essas regiões aqui, essas liquidez, para depois voltar a subir. Então a gente tem pernadas aqui, quando começa uma alt-season, a gente tem pernadas de 100%, mas a gente vai ter correções de 36%. Isso aqui é praticamente dois dias, 2 candles aqui, que o preço deu uma estilingada, 80%, e corrigiu em 2 dias, 34%, para ficar um período acumulando aqui e depois dar mais uma pernada. A gente teve mais um movimento aqui, 183%, e corrigiu 32%. Tá? E isso vai ficando cada vez mais violento. Aí daqui a um pouco a gente tem mais uma pernada aqui,
mais uma pernada de 200% e uma correção aqui de... Desculpa. A gente teve uma correção aqui de aproximadamente 30%. Então, correções de 30% numa out-season é normal, tá? Só que o problema é o seguinte: se tu puder reentrar e pegar mais uma pernada, tudo bem, mas ida com pouco. Se tu acaba não estopando, não sai dela e segura, e a gente entra num ciclo de baixa, como aqui, ela fez uma pernada mais curta, né? De 186%, só que ela já entrou num período de correção, que aí ela deu uma pernada aqui de 74%. Então, a gente tem que ter muito cuidado no se posicionar agora, tá? Não fico no oba-oba, não acho que a gente vai ter out-season, eu acredito que a gente possa ter, acredito, não acredito que a gente dependa de dinheiro novo, acho que o dinheiro que está no mercado, que está no BTC pode rotacionar e pode fazer as altas subir bastante. De repente não vai ter o mesmo upside do ciclo passado, onde várias moedas fizeram 20x, 30x, 40x, mas se a gente entrar num ponto certo, num ponto bom, várias altcoins a gente vai poder fazer daqui a um pouco 6, 7x, né? Só que para isso a gente precisa ver essa dominância segurando aqui. Não podemos ver ela voltar a subir acima de todas essas médias aqui, começar a acumular acima dessas médias e daqui a um pouco começar a subir. Aí a gente vai ver essa dominância batendo esse alvo aqui que não bateu e daqui a um pouco, quem sabe, buscar alvos lá em cima, lá 71, 72%, que foi o topo anterior aqui, os dois topos anteriores aí que a gente teve, né? E dizer que não vai acontecer, eu não digo. Quem diz o movimento e quem me diz o que vai acontecer é o gráfico, é o mercado, é o dia a dia, e a gente acompanhar todo dia a movimentação dos preços. Só que para quem daqui a um pouco quer fazer uma entrada em altcoin ou melhorar preço médio e tudo, acho que agora é o momento da gente ficar ligado, né? Não se posicionar agora, tá? Já estava imaginando que em algum momento a gente ia ter uma retração da dominância, porque a gente estava muito esticado, a gente atingiu níveis aqui em torno de 11%. Se a gente for ver isso para trás aqui, muito poucas vezes, muito poucos períodos da história da dominância a gente atingiu pontos assim, né? Maio de 2021 a última vez, fevereiro de 2020, né? Então, claro, depois de 2017 para trás são momentos diferentes onde a gente tinha uma volatilidade maior, né? Agora a nossa volatilidade está menor, então os movimentos tendem a ficar um pouquinho mais contidos, só que esse movimento foi interessante, que nem eu falei num vídeo. Teve um outro vídeo que eu comentei para vocês, eu achei muito bom a questão da gente ter um consenso de venda, da dominância cair com consenso, não um consenso de pouquinho de venda, um pouco de compra, né? Não precisaria ser um movimento assim tão acelerado como foi, mas paciência. Nem sempre o gráfico vai se mover da forma que a gente gosta e que a gente quer. Agora, o que eu não gostaria de ver realmente é a dominância subindo aqui, ficando acima das médias, acumulando, e daqui a um pouco a gente não ter essa acumulação aqui, né? O ideal seria a gente ver a dominância acumulando nesse ponto aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. Até se vocês quiserem de repente deixar marcado aí no gráfico, ela pode acumular nessa faixa aqui, ó, até uns 64% e meio, 64,5%, né? Daqui um pouco não perdendo essa LTA aqui, acumulando, formando uma espécie de um triângulo aqui. A gente poderia daqui um pouco ficar acumulando aqui, né? Fazendo esse movimento aqui, para num momento a gente fazer um spring aqui, que seria uma liquidação aqui para cima, e depois a gente vê essa dominância rompendo essa LTA aqui e rompendo esse fundo, tá? Esse fundo aqui eu acho bem importante. E aí depois a gente tem outros alvos de FIBO, não adianta eu querer traçar e passar para vocês sem que o movimento aconteça, a gente tem que acompanhar.
acompanhar dia a dia. Qualquer novidade eu vou quando eu puder, vou fazer um vídeo, vou tentar atualizar vocês aqui. Mas eu só queria ver se vocês de repente entendessem um pouquinho da minha visão, do como é que eu vejo a dominância. Porque no momento que a dominância começa a subir, tá? Mesmo o preço do BTC, vocês podem ver que o BTC hoje está numa faixa de preço aqui, consolidando. Legal? Pode ver que o BTC está numa faixa de consolidação. E mesmo o BTC numa faixa de consolidação, no momento que a dominância sobe um pouquinho, ela bateu aí 60,5 e ela subiu 2%, veio aqui para a faixa dos 62, né, subiu 1,5%, a gente já começa a ver o mercado ficar um pouquinho pesado. É o que? O mercado começa a fazer algumas correções, como a ADA Cardano, como a própria Ethereum começou também a fazer uma correção. A própria Ethereum, acho que num vídeo eu falei para vocês que eu tinha alvos aqui em 2.800, em 3.800. Ela chegou a bater 3.850, né? Fechou com o topo desse canalzinho que eu tenho. O que eu imagino com a Ethereum? A gente vir buscar o meio, no mínimo o meio desse canal aqui, que hoje estaria na faixa de 3.200. E, quem sabe, a gente pode ver o Ethereum buscando o fundo desse canal, podemos, de repente com o tempo, o preço caindo, corrigindo, a gente poderia ver o Ethereum aí na faixa de 2.800, pode ser, mas a gente vai ter que ver dia a dia, não adianta a gente ficar tentando acertar o zóio do mosquito. E a gente tem a Link hoje já está sentindo um pouquinho mais, já está pesando um pouquinho mais, uma queda aí de 10, 11%. A GRT também tá com uma boa de uma correçãozinha. Eu acabei realizando ela aqui perto dos topos e já tá voltando ao ponto onde eu tinha feito a entrada dela. Vou acompanhar ela, já corrigiu 12%, vou acompanhar ela, provavelmente ela pode vir até testar essa LTB aqui, ó, aqui embaixo. Vinha na faixa de 8 centavos, 8 centavos e meio. Mas basicamente era isso, eu queria só mostrar para vocês esse detalhe. Enquanto a gente vê agora a dominância subindo, a gente vai ver as altcoins corrigindo e esse período aqui, ó, não fiquem desesperados que esse período agora a gente pode passar um bom tempo corrigindo. A única coisa que eu não quero é que essa dominância realmente venha acima dos patamares aqui de 64,5 e comece a acumular em cima dessas médias aqui, essas médias começarem a virar para cima, porque hoje elas estão começando tudo a virar para baixo, e o ideal é começar as médias menores, começar a romper as médias maiores para baixo. Isso vai fazer com que muitos robôs, até que operam no mercado, comecem a virar a mão, tá? Tem muito robô que acompanha a dominância, não acompanha só o preço do BTC e das altcoins, eles também levam em consideração a dominância, e no momento que essas médias virarem para baixo, a gente consolidar e realmente a gente tiver todas as médias apontando para baixo, a gente tiver na sequência a média de 9, a média de 21, a média de 50, a média de 100, a média de 200, nessa sequência, a gente vai ter um mercado favorável para com pouca dominância começar a cair. A princípio, pessoal, era isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, sobre a questão da dominância, pergunte, pode botar um questionamento no vídeo aqui, mandar lá no grupo nosso de WhatsApp e deixa um like aí, dá uma forcinha aí. Tô vendo que muita gente às vezes assiste o vídeo, não assiste todo, não tem problema, mas deixa um like, se puder compartilhar com algum amigo aí. Eu vou procurar fazer um pouco mais de vídeo, principalmente educativo, e tentar ajudar aí um pouquinho a galera aí com o mercado de cripto aí. Um bom final do dia aí. Boa noite a todos aí.